Ela era chamada de Rainha de Hollywood, uma mulher com uma espinha de aço que colocou a indústria de joelhos. Acostumamo-nos a admirar sua dureza e ferocidade, considerando isso o padrão de força. Mas, e se eu te disser que toda a sua vida foi um pesado transtorno mental? Essa mulher invulnerável agredia colegas em cena, castrava seus próprios maridos e transformava sua vida em um bunker isolado. E quando estava morrendo de câncer, a única pessoa para quem ela construiu essa fortaleza, sua própria filha, apunhalou-a pelas costas, publicando um livro que destruiu a mãe. Hoje, vamos dissecar o mito mais aterrorizante do século XX e provar um teorema assustador. Por que poder sem vulnerabilidade é sempre uma sentença de morte? Você acha que sabe o que é força? Desde pequenos, nos martelaram a mesma ideia. O mundo é um lugar perigoso, uma selva onde não sobrevive o mais bondoso, mas o mais feroz. Nos disseram que lágrimas são a moeda dos fracassados. Que vulnerabilidade é uma porta aberta para o inimigo. Que precisamos criar uma pele espessa como a de um tanque, aprender a morder antes de sermos mordidos, e nunca, sob nenhuma circunstância, mostrar onde dói. Construímos um culto em torno dessa ideia. Chamamos isso de caráter, espinha dorsal, coragem de aço. E a principal ícone desse culto no século XX foi uma mulher de 1,60 m, com olhos que pareciam 2 pratos de veneno e uma voz que lembrava o som de lixa rasgando. Bette Davis, a rainha da Warner Bros. A mulher que colocou Hollywood de joelhos, a megera que não podia ser quebrada. Olhamos suas fotos em preto e branco, onde ela segura um cigarro como se fosse uma adaga, e pensamos, isso sim é poder, eu quero ser tão invulnerável. Mas isso é mentira. A maior ilusão ótica do show business. O que por décadas tomamos como força era, na verdade, a forma mais sofisticada, mais trágica e mais longa de autodestruição na história da cultura. Vamos fazer o que os biógrafos, cegos pelo brilho de seus 2 Oscars, não fizeram. Vamos dissecar não o corpo, mas a personalidade de Bette Davis, para provar um teorema assustador. Força sem vulnerabilidade é patologia. A história que você está prestes a ouvir não é uma biografia de uma estrela de Hollywood. Esqueça as datas de lançamento dos filmes e as bilheteiras. Esta é a anatomia de uma sobrevivência que foi longe demais. É a história de como uma pequena menina assustada vestiu uma armadura pesada de cavaleiro para se proteger da dor, mas nunca conseguiu tirá-la quando a guerra acabou. Ela a usou por 50 anos, até que se fundiu com sua pele, até que o metal começou a envenenar seu sangue, e até que ela descobriu que dentro dessa fortaleza inquebrável, ela estava completamente sozinha. Mas antes de darmos o primeiro passo, um pequeno pedido. Esta história será complicada, e preciso do seu apoio para que os algoritmos a mostrem a quem realmente precisa. Clique em curtir se você está pronto para uma conversa honesta sobre o preço do sucesso. Inscreva-se e ative o maldito sino. Aqui desvendamos o que outros biógrafos silenciam, e você definitivamente não vai querer perder o próximo episódio. Também convido você a se tornar meu coautor nos comentários. Vasculhei centenas de documentos, mas posso estar errado. Viu alguma imprecisão? Tem uma visão diferente sobre essa história? Ou discorda de algo? Não fique em silêncio. Escreva o que pensa. E agora, começamos a descer ao inferno que Bette Davis construiu com suas próprias mãos. E acredite, nesse inferno faz muito frio. Ato 1. Trauma de infância e o programa da mãe. Para entender por que um soldado dorme com uma arma debaixo do travesseiro, é preciso saber o que aconteceu com ele antes da guerra. O temperamento de Bette Davis, essa personalidade lendária, explosiva e insuportável, não era um defeito de nascença ou um presente dos céus. Era um mecanismo criado artificialmente, uma complexa construção arquitetônica
projetada por um arquiteto específico. Esse arquiteto se chamava Ruth Davis, sua mãe. Tudo começou com uma ferida inicial, aquele momento que os psicólogos chamam de ponto de ruptura. Beth tinha apenas 7 anos quando seu pai, Harlow Davis, fez as malas e partiu. Ele não foi simplesmente para outra mulher ou outra vida, ele foi embora delas. Para uma menina pequena, a partida do pai é sempre uma mensagem não verbal, de proporções cósmicas. Você não é boa o suficiente para que eu fique. Você não vale a pena lutar por você. Normalmente, em situações assim, as crianças escolhem uma de duas estratégias. Ou se fecham em si mesmas, tornando-se quietas e invisíveis para não assustar quem ficou, ou tentam conquistar amor através de obediência perfeita. Mas Ruth Davis, sozinha com 2 filhas, na pobreza e no medo, escolheu para Beth um terceiro caminho: o caminho da guerra. Ruth não era apenas uma mãe. Ela era Ruth com letra maiúscula, uma mulher de vontade inquebrantável e coração partido, que decidiu que suas filhas nunca repetiriam seu destino. Ela colocou a pequena Beth diante de si e, figurativamente falando, começou a despejar concreto em seus ouvidos, do qual mais tarde seria construído o alicerce de sua personalidade. A lição era simples e cruel. Homens são pouco confiáveis. O pai nos deixou porque éramos fracas. O mundo vai tentar te devorar, Beth. A única pessoa em quem você pode confiar é você mesma. Você precisa se tornar alguém. Você precisa ser tão grande, tão forte e indispensável que ninguém jamais ouse te abandonar novamente. E se eles tentarem partir, você deve atacar primeiro. Era uma injeção de veneno disfarçada de remédio. Ruth incutiu na filha que o amor não era um presente, mas um troféu, que a segurança só é garantida pelo domínio. A mãe se tornou tudo para Beth: pai, mentora, gerente e principal espectadora. Entre elas, formou-se uma assustadora ligação simbiótica. Ruth sacrificou sua vida pessoal, trabalhando como fotógrafa, governanta, o que fosse necessário, para pagar as aulas de dança e atuação de Beth. Isso impôs à jovem Davis uma dívida colossal, quase insuportável. Ela não tinha o direito de errar. Cada sucesso seu era pago com o suor e o sangue da mãe. Ela não podia ser apenas uma atriz. Ela tinha que se tornar Bette Davis, uma arma de vingança por todas as humilhações que Ruth sofreu. Foi então, na adolescência, que Beth começou a forjar suas primeiras armaduras. Ela percebeu que quando se comportava de maneira doce e submissa, era ignorada. Mas quando mostrava personalidade, quando gritava, quando exigia, as pessoas se assustavam, mas ouviam. Ela desenvolveu a fórmula que se tornaria o lema de sua vida. Agressão é a melhor forma de defesa. Se você ataca, o adversário não tem tempo de procurar seus pontos fracos. Com essa arma em mãos, olhos ardentes e a bênção da mãe, a jovem de 22 anos, Bette Davis, embarcou em um trem rumo ao oeste. Ela estava indo conquistar Hollywood. Mas ela não sabia que a Hollywood dos anos 30 não era um lugar para alguém como ela. Era um moedor de carne, ajustado para um tipo de carne completamente diferente. Ato 2. A batalha por Hollywood e a estratégia da feiura. Frequentemente romantizamos a era de ouro de Hollywood. Imaginamos holofotes, champanhe, cavalheiros elegantes e mulheres fatais em sedas. A realidade era bem mais prosaica e dura. O sistema de estúdios dos anos 30 era uma linha de montagem industrial. Os atores não eram criadores, eram propriedade. Literalmente. Ao assinar um contrato, você vendia seu rosto, sua voz, seu corpo e sua alma por 7 anos. Diziam o que vestir, com quem dormir, com quem casar e como sorrir. E é nesse mundo de beleza padronizada que Bette Davis chega. Sua chegada a Los Angeles foi o primeiro choque com a realidade. O estúdio Universal
Enviou um funcionário para receber a nova estrela na estação. O funcionário voltou sozinho para o estúdio. Onde ela está? Perguntou o produtor. Não encontrei ninguém, respondeu o rapaz. Procurei uma atriz, mas do trem não desceu ninguém que se parecesse com uma atriz. Só havia uma moça sem graça com a mãe e um cachorro. Foi um golpe no estômago. Bette Davis era fora do padrão. Ela não tinha a beleza de boneca de Mary Gregory. Não tinha o magnetismo sexual de Jean Harlow. Tinha olhos salientes, resultado de uma tireoide hiperativa, traços faciais marcantes, seios pequenos e uma movimentação nervosa e desajeitada. Carl Laemmle, chefe da Universal, ao vê-la pela primeira vez, soltou uma frase que poderia destruir qualquer outra mulher. Ela tem o apelo sexual de Slim Somerville, um comediante desengonçado com cara de cavalo. Imagine o que sente uma jovem a quem dizem todos os dias que é feia, que não é sexy, que é um erro de elenco. A reação comum seria quebrar, voltar para casa, chorar no travesseiro, fazer uma cirurgia plástica. Bette Davis fez diferente. O mecanismo implantado por sua mãe entrou em ação. Ah, vocês acham que sou feia? Pensou ela. Ótimo. Vou fazer vocês engolirem essa feiura com colheradas. Serei tão intensa, tão assustadoramente talentosa, que vocês esquecerão como eu pareço. Vocês não olharão para meu rosto, mas para meu sistema nervoso, que vou expor diante das câmeras. Em 1932, ela chega à Warner Bros. Não era apenas um estúdio, era uma prisão de segurança máxima, comandada por Jack Warner, um homem cuja filosofia de gestão se resumia à frase: atores são gado. Warner adorava filmes de gangsters, dramas duros e economizar em tudo. Bette se encaixou perfeitamente nesse mundo, mas não como uma ovelha obediente, e sim como um lobo que acidentalmente entrou no cercado. Foi aqui que seu estilo único de atuação se formou, nada mais que a sublimação de sua fúria. Veja seus primeiros papéis, como em O Fardo dos Nossos Dias, de 1934. Ela interpreta Mildred, uma garçonete vulgar, cruel, uma mulher repulsiva que destrói o protagonista. Os produtores imploravam para que ela suavizasse o papel. Bette, você precisa ser ao menos um pouco atraente, senão o público vai te odiar. Mas Davis insistiu em sua visão. Ela mesma criou a maquiagem. Rosto pálido, penteado descuidado, boca mal pintada. Ela atuava com tal ferocidade, com uma energia tão venenosa, que causava desconforto físico no espectador. Foi um momento revolucionário. Antes de Bette Davis, as atrizes tinham medo de serem desagradáveis. Queriam ser amadas. Bette Davis queria ser lembrada. Ela usou o papel de Mildred como um ato de desfiguração preventiva. Era como se dissesse: eu sei que vocês não gostam de mim. Pois bem, serei ainda pior do que vocês podem imaginar. Eu mesma controlo o grau da minha feiura. E funcionou. Os críticos ficaram chocados, mas reconheceram. Era genial. Ela não ganhou o Oscar por esse papel, embora devesse. Foi um escândalo grandioso quando nem sequer foi indicada, e a academia teve que mudar as regras no meio do caminho devido à indignação da imprensa. Mas ela ganhou algo maior. Ela obteve a confirmação de sua estratégia. Ser uma megera é lucrativo. Ser dura é seguro. Quanto mais eu assusto as pessoas, mais elas me respeitam. Assim foram forjadas as primeiras placas de sua lendária armadura. Mas ela ainda não sabia que essa armadura tinha um efeito colateral. Começava a apertar o peito, dificultando a respiração. E os primeiros a sentir o frio desse metal não foram os produtores, mas os homens que tiveram a imprudência de se apaixonar por ela. Ato 3. Catástrofe na vida pessoal. O paradoxo de Bette Davis era que, sendo uma dama de ferro no set, em casa ela sonhava em ser apenas uma mulher. Frágil, protegida, amada. Ela ansiava por uma idílica vida patriarcal,
Um marido forte, um lar aconchegante, conversas inteligentes à beira da lareira. Mas o código programado por sua mãe e os hábitos desenvolvidos na guerra com Jack Warner tornaram esse sonho impossível. Sua vida pessoal virou um campo de testes para armas nucleares. Ela teve 4 maridos, e cada casamento seguiu o mesmo roteiro de destruição. O primeiro foi Ham Nelson, seu amor de escola, um músico de jazz. Um cara doce e tranquilo, sem ambições de se tornar uma estrela. No início dos anos 30, parecia uma união perfeita. Mas a carreira de Beth decolou como um foguete, enquanto a de Ham estagnava. No sistema de valores de Beth, amor significava respeito pela força. E como ela poderia respeitar um homem que ganhava $100 por semana, enquanto ela trazia 3.000 para casa? Ela começou a castrá-lo. Moralmente, uma cena digna de um filme sombrio. Beth volta do estúdio, eletrizada após mais uma briga com Warner. Ela precisa liberar a adrenalina. Vê Ham lendo o jornal. Vai ficar aí sentado? Sua voz já soa metálica. Acabei de garantir o orçamento para um novo filme, e você nem consegue consertar uma torneira? Ela não apenas o criticava, ela o destruía, tomava todas as decisões, comprava casas, carros, móveis, tornou-se o homem da casa e, ao mesmo tempo, odiava Ham por permitir que ela ocupasse esse lugar. É a clássica armadilha do complexo da Amazona. A mulher busca um herói, igual em força para enfrentar. Se ele se rende, como Ham, ela o despreza. Se ele vence, ela o teme e destrói, para retomar o controle. O final com Ham foi humilhante. Ela fez um aborto porque a criança atrapalharia as filmagens, sem sequer discutir com o marido. Para Ham, isso foi a gota d'água. Ele pediu o divórcio e Beth ficou sozinha. Doeu para ela? Sem dúvida. Mas sua armadura já funcionava no automático. Ele era um fraco, dizia a si mesma. Mamãe estava certa. Homens vão embora. Só o trabalho permanece. As tentativas seguintes de construir uma família foram ainda mais catastróficas. O segundo marido, Arthur Farnsworth, morreu em circunstâncias misteriosas após uma queda. Havia rumores de que Beth o empurrou durante uma briga, embora não houvesse provas. O terceiro, William Sherry, era um artista e sádico que a agredia. E por mais estranho que pareça, foi nesse casamento que Beth se sentiu mais viva por um tempo. A violência ela entendia. A violência era a língua que ela falava desde a infância. As brigas com Sherry eram uma extensão de suas lutas na tela. Mas até essa união perversa desmoronou quando Sherry a trocou pela babá de sua filha. Bette Davis ficou presa em um ciclo vicioso. Sua necessidade de dominar, que a salvava no escritório de Jack Warner, matava qualquer intimidade no quarto. Ela queria ser abraçada, mas seu corpo estava coberto de espinhos. Qualquer um que tentasse se aproximar se feria e fugia. E ela ficava ali, no meio da sala vazia, com um cigarro na mão, convencendo-se. Não preciso de ninguém. Eu sou Bette Davis. Ato 4. Rebelião contra o sistema e o nascimento de uma grande rivalidade. Mas a batalha mais aterrorizante ainda estava por vir. Uma batalha que definiria seu legado e se tornaria o espetáculo mais longo e sangrento da história de Hollywood. Uma batalha contra seu próprio reflexo. Enquanto a vida pessoal de Bette Davis desmoronava, no campo profissional, ela se preparava para uma investida suicida que mudaria para sempre as regras do jogo em Hollywood. Estamos em 1936. Bette Davis é uma estrela em ascensão. Ela acabou de ganhar seu primeiro Oscar por sua atuação em Perigosa, embora todos soubessem que era um prêmio de consolação por terem ignorado seu trabalho em O Grande Motim. Era de se esperar que ela estivesse feliz, colhendo os frutos e sorrindo para as câmeras. Mas Bette estava furiosa. O motivo da fúria? Os roteiros. Jack Warner
Continuava enviando-lhe lixo, papéis de namoradinhas sem graça dos protagonistas, papéis em filmes de segunda categoria, filmados em 2 semanas. Para Davis, isso era um insulto pessoal. Eu não viro minha alma do avesso para interpretar um móvel, gritava ela no escritório de Warner, jogando roteiros contra a parede. Cinzeiros voavam, secretárias se escondiam debaixo das mesas. Warner ria. Ele sabia. Ela tinha um contrato. Ela era sua propriedade. Se ela se recusasse a atuar, ele prolongaria seu contrato pelo tempo de inatividade. Era uma prisão. Não havia saída. Então Bette Davis fez o impensável. Ela fugiu. Ela embarcou em um navio e foi para Londres para atuar lá, rompendo seu contrato com a Warner Brothers. Foi uma rebelião de escravo na galé. Ninguém, absolutamente ninguém naquela época, ousava desafiar o sistema dos estúdios. Era uma máquina corporativa bilionária, com um exército de advogados e conexões com a máfia. Warner processou. O julgamento ocorreu em Londres. Foi uma surra pública. Os advogados do estúdio, as melhores feras da Grã-Bretanha, destruíam Bette no banco das testemunhas. Eles a pintaram como uma garota caprichosa, gananciosa e ingrata, que deixou a fama subir a cabeça. Senhorita Davis, perguntava o advogado com voz melíflua, você ganha $3.000 por semana. Isso é mais do que o primeiro-ministro do Reino Unido. E você chama isso de escravidão? É escravidão, respondia ela com os lábios trêmulos, mas com os olhos ardendo. Se me obrigam a fazer o que mata meu talento, eu não sou uma boneca. Eu sou uma atriz. Ela perdeu o processo. Estrondosamente. O juiz a obrigou a voltar para os Estados Unidos e cumprir o contrato até o último centavo. Além disso, ela teve que pagar as gigantescas custas judiciais. Ela retornou à América falida, humilhada, esmagada. A imprensa se deleitava. Bette Davis voltou com o rabo entre as pernas. Mas é aqui que acontece o milagre que explica toda a essência do fenômeno Bette Davis e suas armaduras. Quando ela entrou no escritório de Jack Warner, esperando demissão ou multas, ele se levantou e a abraçou. Ele assinou um cheque cobrindo todas as suas dívidas judiciais. Por quê? Porque Jack Warner era um gangster do mundo do cinema. Ele só respeitava a força. Ele viu do que essa mulher era capaz. Ele entendeu. Se ela estava disposta a ir contra o sistema, arriscar tudo pela qualidade dos papéis, então ela não era apenas um rostinho bonito. Ela era uma lutadora. Ela era como ele. Essa vadia vale cada centavo, disse ele aos seus parceiros. A partir desse momento, começou a Era de Ouro de Bette Davis. Warner deu a ela o que ela queria. Os melhores roteiros, os melhores diretores, os melhores orçamentos. Ela perdeu a batalha no tribunal, mas venceu a guerra pelo respeito. Suas armaduras resistiram ao impacto direto da artilharia. E ela tirou disso uma lição que se tornou sua maldição. Conflito é o único jeito de conseguir o que se deseja. O mundo só te ouve quando você grita. E assim, no auge de sua fama, armada até os dentes, Bette Davis encontra o inimigo perfeito. Um inimigo que ela precisava como o ar. Joan Crawford. A história nos vendeu sua rivalidade como uma vulgar briga de gatas, por causa de homens. Em particular, por causa do ator Franchot Tony, por quem Bette estava apaixonada, mas que Joan teria seduzido em seu trailer sem roupa. Mas reduzir sua relação ao ciúme é não entender a profundidade da psicologia de ambas. Não era ciúme, era um ódio existencial ao outro eu. Olhe para elas. Elas eram antípodas perfeitas. Bette Davis, a atriz, intelectual da costa leste, aquela que despreza o glamour, que está disposta a parecer feia por um papel. Aquela que acredita que a arte deve ser verdadeira, não bonita. Joan Crawford, a estrela. Produto do estúdio MGM. Mulher que se criou do zero,
Inventou seu nome, rosto, biografia. Mulher que até levava ao lixo usando diamantes e salto alto, porque nunca se sabe quem pode te ver. Beth desprezava publicamente Crawford. Ela a chamava de manequim com sobrancelhas, falsificação, produto de linha de montagem. As glândulas lacrimais de Joan Crawford estão ligadas à bexiga, ironizava Davis. Ela chora sob comando, mas não há uma gota de sentimento nisso. Por que Beth gastava tanta energia odiando uma vazia? Porque Joan Crawford era a personificação viva de tudo que Beth não tinha e nunca poderia ter. Crawford possuía uma beleza leve e sensual. Os homens a amavam. Ela sabia ser a mulher dos sonhos, não a mulher problema. Olhando para Joan, Beth via sua parte secreta e reprimida, aquela menininha que queria ser apenas uma bela princesa, não uma guerreira em armadura pesada. Esse ódio era um mecanismo de defesa. Para justificar sua escolha, ser séria e complexa, Beth precisava desvalorizar a escolha de Joan, ser glamurosa e superficial. Ela precisava convencer a si mesma. O que ela faz é barato, o que eu faço é arte. Se ela permitisse por um segundo a ideia de que Crawford também era talentosa, e Crawford era incrivelmente talentosa, lembre-se de Alma em Suplício, toda a construção da autoestima de Beth desmoronaria. Crawford, por sua vez, temia Davis até a medula. Ela invejava seu intelecto, sua origem, seu dom natural para interpretar emoções complexas sem esforço. Joan enviava presentes, flores para Beth, tentando agradá-la. Beth os devolvia. Ela está tentando me comprar como uma prostituta barata, resmungava Davis. Na verdade, Crawford tentava comprar reconhecimento, mas as armaduras de Beth não tinham abertura para misericórdia. Sua rivalidade ardia por anos, alimentada pela imprensa. Era a Guerra Fria de Hollywood. Duas superpotências, observando uma a outra através de arame farpado, acumulando potencial nuclear de sarcasmo, esperando o momento em que poderiam apertar o botão vermelho. E esse momento chegará, mas mais tarde. Ato 5. Medo do envelhecimento, desespero e o que terá acontecido a Baby Jane. No ano de 1950, a situação no fronte mudou. Bette Davis completou 42 anos. Para Hollywood daquela época, era a idade da morte. Atrizes acima dos 40 eram descartadas, relegadas a papéis de avós ou bruxas. A carreira de Davis estava em declínio. O estúdio Warner Brothers, que ela havia tornado grandioso, rompeu seu contrato. Jack Warner enviou-lhe um telegrama, cujo conteúdo se resumia a poucas palavras. Você está velha, não precisamos mais de você. Vá embora. Ela se encontrava em sua mansão, divorciada, desempregada, com a sensação de ter sido jogada no lixo da história. E foi nesse momento que o destino, na figura do diretor Joseph Mankiewicz, lhe apresentou um roteiro que seria o espelho de sua própria tragédia. O filme A Malvada. A trama: uma grande, mas envelhecida estrela do teatro, Margot Channing, enfrenta a jovem e ambiciosa predadora Eve Harrington, que tenta roubar sua carreira, seus homens, sua vida. Bette Davis leu o roteiro e entendeu. Ela não precisava atuar. Ela vivia aquilo. Margot Channing era ela. Agressiva, espirituosa, talentosa, mas mortalmente apavorada com o passar do tempo. As filmagens desse filme se tornaram lendárias. Você já reparou na voz de Bette Davis em A Malvada? Aquele famoso timbre grave e rouco, parecido com o som de cascalho? Não era uma escolha de atuação. Nos primeiros dias de filmagem, Bette estava tão nervosa que gritava com seu novo amante, o futuro quarto marido, Gary Merrill, até que fisicamente rompeu vasos em sua garganta. A voz falhou. Mankiewicz queria interromper as filmagens para que ela se recuperasse. Não, sussurrou Bette. Deixe assim. Essa voz é perfeita para a velha, fumante
e cansada vadia que estou interpretando. Ela transformou sua lesão física em uma ferramenta artística. Era a mais alta habilidade de seus escudos. Mesmo quando o corpo se quebrava, ele se quebrava de forma a servir ao papel. O clímax do filme é a cena na escada, onde Margot pronuncia a frase que se tornou imortal. Apertem os cintos. Vai ser uma noite turbulenta. Todos conhecemos essa frase. Mas reveja essa cena. Olhe não para a boca, mas para os olhos de Bette Davis naquele momento. Não há triunfo neles. Há pânico. Ela olha para seu jovem amante Bill, com o olhar de um cão espancado. Ela se exibe, é rude, bebe martini de um gole só, mas por dentro ela grita: por favor, não me abandone. Eu sei que sou complicada. Eu sei que estou envelhecendo. Mas por favor, me ame. O filme termina com um final feliz para a heroína. Margot Channing encontra forças para abandonar o egocentrismo, aceita sua idade e encontra paz no casamento. Ela tira sua armadura. Na realidade, aconteceu o oposto. Bette Davis casou-se com Gary Merrill, adotou filhos, tentou desempenhar o papel de esposa feliz. Mas ela não conseguiu se tornar Margot Channing. Ela não conseguiu tirar a coroa. Ela trouxe a competição do set para casa. Começou a competir com o próprio marido. Quando a carreira dele emperrou e ela era convidada para festivais, ela não o consolava. Inconscientemente, o esmagava com sua grandeza. Eu sou Bette Davis. E quem é você? Essa pergunta não dita, e às vezes dita, pairava no ar de sua casa, envenenando o ambiente. O filme A Malvada foi seu último grande triunfo como heroína dramática. Depois disso, começou uma longa e dolorosa era de declínio, uma era em que as armaduras começaram a enferrujar e se transformar em instrumentos de tortura. Os anos 60 estavam chegando. Era o tempo do rock and roll, da revolução sexual e o momento para o experimento mais assustador da carreira de Bette Davis. O momento de se tornar um monstro de verdade. No início dos anos 60, o mundo havia mudado. Nos cinemas, passavam Elvis Presley e filmes de festas na praia. O velho Hollywood estava morrendo, e com ele, seus deuses. Bette Davis, uma mulher divorciada, mãe solteira, falida. Ela tinha 54 anos. O telefone estava mudo. Os agentes não retornavam suas ligações. Em 1962, ela tomou uma atitude que fez todo Hollywood prender a respiração de vergonha. Ela publicou um anúncio na seção Procura-se Emprego, da revista Variety. O texto dizia: mãe de 3 filhos, divorciada, americana, 30 anos de experiência no cinema, móvel, ainda mais viva do que parece. Quer trabalho estável em Hollywood. Tem recomendações. Já esteve na Broadway. Imagine o nível de desespero. Uma mulher que tinha 2 Oscars em casa, obrigada a colocar um anúncio como uma garçonete desempregada. A indústria ria. Olhem até onde chegou a grande Bette. Mas isso não foi apenas um ato de humilhação. Foi, no estilo dela, um ato de agressão. Era um dedo do meio para toda a indústria. Ela estava dizendo: vocês têm vergonha de mim? Ótimo. Vou fazer vocês se sentirem desconfortáveis até me darem um emprego. E o trabalho veio. Mas era uma proposta que qualquer um com um pouco de orgulho recusaria. O roteiro se chamava O que terá acontecido a Baby Jane? A história de 2 irmãs envelhecidas, presas em uma casa, cheias de ódio uma pela outra. Uma, inválida em uma cadeira de rodas. A outra, uma insana, ex-estrela que tortura a irmã. O diretor Robert Aldrich sabia o que estava fazendo. Ele não procurava atrizes que interpretassem ódio. Ele procurava atrizes que sentissem ódio. Para o papel da inválida Blanche, escolheram Joan Crawford. Para o papel da insana Jane, escolheram Bette Davis. Assim começou o experimento psicológico mais assustador da história do cinema.
As filmagens desse filme não eram arte. Eram guerra, capturada em filme. Aldrich entendia. Para que o filme funcionasse, ele precisava colocar duas tigresas na mesma jaula. Ele ligava toda noite para uma e contava maldades que a outra supostamente havia dito sobre ela. Mas Bette Davis foi além. Ela decidiu usar esse filme para destruir fisicamente Joan Crawford. Primeiro, Bette cuidou de sua aparência. Os maquiadores lhe ofereceram a maquiagem envelhecida padrão. Não, disse Bette. Eu preciso parecer uma paródia de mulher, como Mary Pickford, que apodreceu viva. Ela mesma aplicou aquela camada monstruosa de pó branco. Contornou os olhos com delineador preto grosso. Desenhou a boca como uma ferida sangrando. Quando apareceu no set com esse visual, Joan Crawford, que como sempre estava impecável mesmo no papel de vítima, quase desmaiou. Bette Davis destruiu seu rosto para mostrar a feiura interna de sua personagem. Era a forma mais elevada de seus escudos. Vou me tornar um monstro por fora, para que vocês não possam me ferir por dentro. No filme, há uma cena em que Jane chuta Blanche enquanto ela está no chão. Pelas regras de segurança, o chute deveria ser uma simulação, ou um dublê deveria fazer isso. Bette insistiu em fazer ela mesma. A câmera ligou. Bette se preparou e chutou Joan na cabeça. De verdade. Crawford gritou. A filmagem foi interrompida. Joan exigiu pontos, embora o ferimento fosse pequeno. Bette apenas acendeu um cigarro e disse: Eu mal a toquei. Mais um drama da senhorita Pepsi Cola. Crawford era viúva do presidente da Pepsi e colocava máquinas de refrigerante em todos os lugares, o que irritava Bette. Mas Crawford não ficou por baixo. Na cena em que Bette deveria arrastar seu corpo paralisado pelo chão, Joan, sabendo que Davis tinha problemas nas costas, colocou um cinto com pesos de chumbo sob o vestido, ou segundo outra versão, encheu os bolsos do vestido com pedras. Quando Bette tentou levantá-la, machucou as costas. Você pode ver esse esforço no filme. O grito de dor no rosto de Davis é real. Elas se mutilavam por uma cena. Elas sublimavam seu ódio ao envelhecimento, à indústria, aos homens, uma na outra. O filme foi lançado e se tornou uma sensação. Salvou a carreira de ambas. Mas também as fixou em novos papéis. Crawford permaneceu a eterna vítima. Davis se tornou a eterna algoz. O clímax de sua guerra não foi o set de filmagem, mas a cerimônia do Oscar. Esse episódio deveria entrar nos livros de psicopatologia. A situação. Por Baby Jane, Bette Davis foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Joan Crawford, não. Para Crawford, foi uma humilhação pública. Sua inimiga recebeu reconhecimento, e ela, nada. Bette estava triunfante. Ela tinha certeza da vitória. Ela já ensaiava o discurso. Acreditava que se tornaria a primeira atriz na história a ganhar 3 estatuetas. Isso seria a prova definitiva. Talento venceu a beleza. Mas Joan Crawford lançou uma campanha digna de Maquiavel. Ela não podia ganhar sozinha. Então decidiu fazer com que Bette perdesse. Crawford entrou em contato com todas as outras indicadas, Anne Bancroft, Geraldine Page, que não poderiam comparecer à cerimônia. Joan, com voz doce, ofereceu: Querida, se você ganhar, permita-me aceitar o prêmio em seu nome. Será uma honra para mim. As atrizes concordaram. E então chega a noite da cerimônia. Bette Davis está nos bastidores, nervosamente mexendo nas luvas. Joan Crawford está ao lado, em um deslumbrante vestido prateado, com um sorriso de tubarão. Anunciam a vencedora. E o Oscar vai para Anne Bancroft por O Milagre de Anne Sullivan. Bette congelou. Choque. Silêncio. E nesse segundo, ela sentiu um toque gelado. Desculpe, Bette. Eu tenho um trabalho a fazer. Sussurrou Joan Crawford. Ela sacudiu uma poeira inexistente do ombro de Davis, passou por ela,
Subiu ao palco sob aplausos e aceitou a estatueta por Bancroft. Ela segurou o Oscar alheio como se fosse seu. Ela brilhava. Ela roubou o show. Bette Davis ficou na sombra dos bastidores, assistindo sua inimiga mortal segurar em mão seu sonho. Naquele momento, algo dentro de Bette quebrou definitivamente. Foi a prova de seu pior pesadelo. As armaduras não protegem da astúcia. O talento não protege da política. Ela entendeu que Joan venceu, mesmo perdendo a indicação. Ato 6. Era dos trash horrors e a traição da filha. Depois de Baby Jane, não havia mais volta. Hollywood percebeu que a imagem de uma velha louca e agressiva vendia mais do que qualquer outra. O público queria ver a rainha se humilhar. Bette Davis, precisando de dinheiro e temendo o esquecimento mais do que a morte, aceitou essas regras do jogo. Começou a era dos chamados Rag Horror ou Psycho Bid. Filmes vinham um atrás do outro, com a maldade na alma, a babá, o aniversário. Em cada um deles, Bette interpretava uma variação de Baby Jane. Louca, caolha, cruel, patética. Os críticos escreviam: é uma paródia de uma grande atriz. Ela está vendendo sua dignidade. Mas Bette não se importava. Ela estava novamente no topo, mesmo que esse topo cheirasse a podridão. Ela dizia: se eles querem ver um monstro, eu vou dar a eles o melhor monstro que já viram. Mas o preço foi terrível. A máscara grudou no rosto. O público parou de vê-la como uma atriz dramática. Ela virou uma atração. As pessoas iam aos encontros com ela esperando ver uma megera. E ela não podia decepcioná-los. Ela era rude com os fãs, humilhava entrevistadores, mantinha esse fogo de agressão aceso porque ele aquecia sua vaidade. Ela construiu ao seu redor uma fortaleza de sarcasmo e grotesco. Nos anos 70, ela era um ícone, uma lenda, a própria Bette Davis. Mas quando as luzes do palco se apagavam, ela voltava para sua casa vazia. Maridos não havia mais. Depois de Gary Merrill, ela prometeu nunca mais se casar. Amigos quase não restavam. Restavam apenas os filhos. E foi justamente desse flanco que veio o golpe que atravessou sua armadura. Um golpe do qual ela nunca se recuperou. Chegamos ao paradoxo mais terrível da vida de Bette Davis. Durante toda a vida, ela construiu muralhas para proteger sua família do mundo exterior. Ela tinha certeza: os inimigos estão lá fora. Aqui dentro estão os meus, meu sangue. Eles não vão me trair. Ela estava errada. O inimigo principal cresceu dentro da fortaleza. Sua filha, B.D. Hyman. Bette a teve tarde, aos 39 anos. Para uma mulher que teve vários abortos espontâneos, B.D. não era apenas uma criança. Ela era o santo graal. Bette a sufocava com seu amor. Ela controlava cada passo, vestia-a como uma boneca, levava-a a festas, escolhia seus amigos. Bette repetia o roteiro de sua mãe, Ruth. O mundo é perigoso, querida. Ouça apenas a mamãe. Mamãe é sua única proteção. Mas em 1985, quando Bette Davis tinha 77 anos, a proteção desmoronou. B.D. publicou memórias intituladas My Mother's Keeper. O livro saiu no pior momento possível. Bette tinha acabado de passar por uma mastectomia, câncer de mama e um derrame. Ela estava no hospital, fraca, assustada, pela primeira vez na vida precisando de cuidados. E então, o livro sai. Não era apenas um texto, era uma execução pública. A filha descrevia Bette como uma mulher que definhava em mansões vazias, déspota, histérica, que destruía a psique dos filhos. Ela descrevia cenas de escândalos, tentativas de suicídio, crueldade. B.D. basicamente disse ao mundo: vocês adoram um monstro, e eu vivi com ela no inferno. Por que isso aconteceu? Aqui entra uma ironia cruel.
Bette Davis ensinou à filha uma lição ao longo da vida. Para ser notada, você deve gritar. Para vencer, você deve ser implacável. BD aprendeu essa lição perfeitamente. Ela usou a arma da mãe contra a própria mãe. Ela entendeu que a melhor maneira de ganhar dinheiro e fama era destruir a lenda chamada Bette Davis. A reação de Bette a esse livro chocou a todos. O mundo esperava que a grande megera explodisse, que ela processasse, que ela esmagasse a filha em entrevistas. Mas Bette silenciou. Em suas memórias de resposta, This and That, no final, foi publicada uma carta aberta à filha. Não havia maldições. Havia uma frase cheia de impotência infantil. Ainda não consigo acreditar que você fez isso comigo. Ainda não entendo como meu amor pôde gerar tanto ódio. Pela primeira vez em 50 anos, a armadura rachou. Vimos não uma guerreira, mas uma velha sentada nas ruínas de sua maternidade perfeita e chorando. Ela riscou o BD do testamento, mas não conseguiu riscar a dor de seu coração. Ato 7. A última cena de Bette Davis. Os últimos anos de vida de Bette Davis, de 1985 a 1989, são uma crônica de decadência. Mas mesmo se desintegrando, ela se recusava a se render. Era um espetáculo assustador e ao mesmo tempo majestoso. Após um derrame, parte de seu rosto ficou paralisado. A fala tornou-se confusa. Ela emagreceu muito, pesando cerca de 40 quilos. Qualquer pessoa normal nessa situação teria se aposentado, se escondido das câmeras. Bette Davis passou batom vermelho intenso, que agora manchava seus lábios tortos. Colocou um chapéu com véu, segurou um cigarro na mão trêmula e foi a um programa de TV. Ela se recusava a reconhecer sua fragilidade. A velhice não é para os fracos. Ela rosnava em uma entrevista a Johnny Carson. Essa foi sua última atuação. O papel de sobrevivente. Ela parecia uma boneca grotesca, um fantasma de Baby Jane, mas em seus olhos ainda ardia aquele mesmo fogo que incendiava as telas nos anos 30. Em 1987, ela atuou em seu último filme, As Baleias de Agosto. Sua parceira de cena era a lenda do cinema mudo, Lillian Gish. Lillian era a personificação da bondade e da luz. Tentou fazer amizade com Bette, confortá-la. Bette a odiou por isso. Essa mulher tem xarope no lugar do sangue, resmungava Davis no set. Não suporto quando me tratam com condescendência. Mesmo à beira da morte, ela rejeitava a bondade. A bondade parecia fraqueza para ela. Preferia morrer sozinha, mas com a cabeça erguida, do que permitir que alguém visse suas lágrimas e a tivesse pena. Outubro de 1989. Festival em San Sebastián, Espanha. Bette Davis voa até lá para receber mais um prêmio por sua contribuição ao cinema. Ela se sente horrível. O câncer voltou e se espalhou. Mas ela sobe ao palco. A plateia se levanta. As ovações duram 10 minutos. Ela fica de pé, apoiada em uma bengala, uma pequena figura ressequida em veludo preto. Ela absorve esses aplausos como oxigênio. É a única coisa que lhe resta. O amor da multidão. Um amor sem rosto, seguro, que não exige proximidade. Alguns dias depois, seu estado piora. Ela é levada às pressas em um avião particular para Paris, para o hospital americano em Neuilly-sur-Seine. No quarto, não há maridos, nem a filha BD, nem velhos amigos. A maioria já morreu, incluindo Crawford e Warner. Apenas sua assistente e seu filho Michael estão com ela. No dia 6 de outubro de 1989, o coração de Bette Davis parou. Mas antes de fecharmos este livro, vamos lembrar a epígrafe que ela escolheu para sua lápide. Não é uma citação bíblica, não são palavras sobre amor. No mármore está gravado: She did it the hard way. Ela fez do jeito difícil. Soa heróico, não é? Mas agora, conhecendo toda a sua história,
Essa frase soa como uma sentença. Ela escolheu o caminho difícil, não porque era o único, mas porque não sabia confiar na facilidade. Ela não sabia confiar nas pessoas, não sabia relaxar. Toda a sua vida foi uma guerra que ela aceitou após a partida do pai. E ela venceu essa guerra. Tornou-se uma lenda, fez todos a respeitarem, mas perdeu a paz. A história de Bette Davis é mais do que a biografia de uma atriz. É um aviso. Hoje vivemos em um mundo que novamente nos exige ser fortes. As redes sociais nos ensinam a ser invulneráveis, bem-sucedidos, independentes. Nos dizem, não chore, trabalhe, ignore os haters. Todos nós, aos poucos, vestimos a armadura de Bette Davis. Aprendemos o sarcasmo para esconder a mágoa. Escolhemos a carreira em vez dos relacionamentos, porque a carreira não pode acordar de manhã e dizer, eu não te amo mais. Rejeitamos ajuda porque temos medo de parecer fracos. Bette Davis provou que essa estratégia funciona. Você realmente se tornará invulnerável. Ninguém realmente poderá te magoar, se você não deixar ninguém se aproximar. Mas o preço dessa segurança é o frio congelante da solidão. A armadura protege o coração de facadas, mas também não deixa passar a luz do sol e o calor das mãos humanas. E com o tempo, a pessoa dentro da armadura simplesmente congela até a morte. Bette Davis morreu como uma grande atriz, mas ela poderia ter vivido como uma mulher feliz, se ao menos uma vez tivesse arriscado tirar o capacete e permitido que alguém visse seu medo. Você esperava uma história sobre uma diva arrogante que brigava alegremente com Hollywood. Você recebeu a tragédia de uma criança assustada que nunca saiu de sua fortaleza. Mas espere, Bette Davis sobreviveu à máquina de moer carne do sistema de estúdios porque tinha dentes afiados. Mas o que Hollywood fazia com aqueles que não sabiam morder? Olhe para a história de Judy Garland. O estúdio não apenas controlava seus contratos, eles controlavam seu sono, seu peso e sua composição química sanguínea, enchendo-a de anfetaminas. Bette Davis morreu velha e solitária. Judy Garland morreu jovem e quebrada. Como a fábrica de sonhos se transformou na fábrica de pesadelos para a Dorothy do mundo de Oz. Inscreva-se no meu canal para não perder esse vídeo.